Entre a segunda metade do século XVII e quase todo o século XVIII, a condição da vida de Olinda praticamente se resume em reedificar-se, principalmente os edifícios religiosos e os engenhos, após o incêndio de 1631 causado pelos holandeses. Porém, mesmo com todo esse clima de reconstrução e reforma, o início do século XVIII já surge com mais uma batalha política, a Guerra dos Mascates, desavença entre a vila de Olinda e o porto do Recife, que se torna vila e é a causa dessa desavença. Olinda perde força econômica e política após essa decisão e passa por mais um período turbulento, mas ainda assim se mantém importante e sede da capitania de Pernambuco. Olinda ainda mantinha seu aspecto aristocrático e, de certa forma, um pouco ruralista desde o século XVI. Suas igrejas possuíam características mais simplistas, do estilo jesuítico. Apenas na segunda metade do século XVII e entrando no século XVIII é que o barroco e o rococó predominam as reedificações e se estendem as ampliações desses complexos religiosos até o século XIX. Nessa época, a igreja basicamente monopolizava os serviços de arte e nesses espaços religiosos, essas obras, principalmente a pintura, tinham uma função didática, relatar as histórias e feitos dos santos, divindades e qualquer outro assunto ligado à igreja. A Ordem Beneditina, por exemplo, foi uma das mais importantes ordens na vila de Olinda. Recebiam lucros com o açúcar, possuíam vários sobrados, casas e centenas de pessoas escravizadas. Sua igreja e mosteiro possuem um rico acervo barroco e rococó, inclusive uma pintura, provavelmente óleo sobre madeira do século XIV de São Sebastião, trazida da Europa. Destacamos aqui o forro da Capela Mor, que provavelmente foi feito por José Eloy da Conceição, entre 1780 a 1785. Sua técnica é têmpera sobre madeira e nos narra a morte de São Bento, que morreu em pé, rodeado e sendo segurado por monges no mosteiro em que fundou. A imagem nos dá a visão do mosteiro. Em suas laterais temos São Bento, de forma espelhada e com uma ilusão causada pelo uso da perspectiva, em um momento de concentração e escrita, provavelmente escrevendo a regra dos monges, com arcos, pedestais, conchas e toda a decoração rococó, muito bem adornados e rico em detalhes. A imitação do mármore aqui nessa pintura e o uso da perspectiva são muito utilizadas na estilística barroca. Na parte de baixo, vemos um arranjo feito a partir da composição de flores, arabescos e uma grande concha, sob a companhia de 2 anjos e um rosto dentro dessa concha, talvez representando Deus. Seu rosto serve para que as pessoas saibam a presença dele ali, naquele ato divino que está ocorrendo com São Bento. E por fim, no centro do teto da Capela Mor, vemos o ato em que São Bento vê sua alma subindo aos céus, após receber a hóstia, e morre em pé, ao lado de vários monges beneditinos, tendo a bênção do padre. Percebe-se que São Bento estava fraco e doente, pois o artífice pinta o rosto dos monges mais corados, e São Bento está pálido e com a expressão dramática. Morrer em pé, segundo alguns contextos e mitos, é uma forma de resistir e ser fiel até o fim. Sua alma subindo aos céus é um grande detalhe aqui. Vemos que anjos já acompanham essa subida, e sua alma é representada de certa forma santificada, com uma aura em volta dela e sob um feixe de luz enormemente iluminado. Toda a ligação da pintura com o seu redor, que inclui o altar principal e as janelas nas laterais da capela, nos dão essa sensação de divino, muito dourado, iluminação natural batendo de forma angelical em todo o altar e toda uma dramaticidade e ilusão que o barroco proporciona. É uma pintura que se destaca nesse período. Mesmo tendo em conta de que boa parte desses trabalhos de pintura sacra eram cópias de gravuras vindas de Portugal, ainda assim o trabalho do artífice José Eloy é complexo e enérgico imageticamente, e percebemos como a igreja basicamente representou a única instituição com o poder de contratar e de usufruir todas as esferas das artes nesse período do século XVIII aqui em Pernambuco.